Olá, eu me chamo Amanda Alencar Pereira, sou do Polo de Dom Eliseu do Pará, no curso de Matemática da UEPA, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância do ensino, do estudo da história na matemática, na formação do professor de matemática. Estudos já apontam que o ensino dessa história da matemática, alinhada, com certos recursos, didáticos, elas sim facilitam a compreensão, no estudo da matemática. Porque hoje em dia, até hoje em dia mesmo, a gente vê que a matemática é uma das matérias que ainda é vista como vilã. Porque muitas vezes a gente é obrigado a aprender certas fórmulas, até mesmo, decorá-las, sem nem saber aonde utilizá-las, né? E sem saber a sua história, o porquê que foi criada e em que momento ela vai me servir na minha vida, para me utilizar. Porque eu acho que quando uma coisa ela faz sentido, é mais fácil a compreensão. É mais fácil você absorver do que uma coisa que a gente estuda sem saber onde usar. Que muitas vezes, em muitos assuntos, na minha vida mesmo, nos ensinos iniciais, tem coisa que eu pensava, isso aí eu não vou usar nunca, não sei nem para que eu vou usar isso aí. Então, acaba ficando certas lacunas no nosso estudo que a gente não sabe. E tem professor também que às vezes nem sabe, ou às vezes não foi instruído a passar essa história. E quando você estuda essa história, você consegue mergulhar mais no assunto, Até mesmo para o professor, quando for ensinar, ele vai saber relacionar os assuntos, ele vai saber a colocar em prática, E a fazer dar mais sentido, na verdade, aquele determinado assunto. A fazer com que o seu aluno tenha mais curiosidade em buscar e de aprender, de verdade o assunto estudado. E a matemática, ela precisa sim ser mais estudada, ser mais detalhada, ser mais cativante. Porque é uma das matérias difíceis porque ela envolve muito raciocínio lógico. E muitas vezes nós somos preguiçosos em querer em aprender uma coisa que não faz sentido, Tem muita coisa que quando a gente não vai a fundo no conhecimento, a gente não consegue ver o sentido, a gente não consegue associar ela a nada, Por muitas vezes a gente vê pessoas perguntando, para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, a sua raiz, para que é mesmo? E quando você vê a história, você vê para que ela foi utilizada, os métodos que foi usado para que elas chegassem, essa formação, começa a dar mais sentido. E eu acredito que a matemática, por mais difícil e desafiadora que ela seja, ela é estudada, ela é exemplificada, ela ali apontando ali sua história, o que levou, o que motivou aquela criação de certas fórmulas, de certos conteúdos, fica mais claro e agradável o seu estudo, O aluno ele vai se sentir mais, digamos assim, mais certo, Não vai ser uma coisa ali aleatória, que ele está estudando só mesmo para estudar. Ele vai ver realmente o que levou, essas pessoas que tem certos conteúdos e assuntos que não foi só uma pessoa, foi passando por certas mudanças e chegou até onde chegou, Ali, da onde surgiu certas fórmulas, Então faz sentido quando a gente se estuda a história, E até mesmo para o professor, quando ele vai ensinar, ministrar a aula, ele vai ter mais argumentos, ele vai poder explicar melhor para o seu aluno, É desafiador, porque a matemática em si ela já é difícil,
mas acompanhada com suas histórias e alguns recursos didáticos, ela consegue sim ser melhor, fazer sentido. Porque quando faz sentido, uma coisa, quando ela faz sentido, fica melhor pra gente estudar, pra gente entender, né? E é isso, a matemática ela é desafiadora sim, mas quando ela é alinhada com o seu estudo, né? Você consegue associar essa matéria com até outras áreas, né? E você consegue ver realmente ali que faz sentido, que é possível você estudá-la, você interpretá-la, né, de maneira clara. Mas para um profissional ele passar, né, essa segurança de realmente saber, precisa estudar muito, né? Precisa se esforçar muito. E eu acredito que até mesmo na hora de ministrar as aulas, precisa ter mais um tempo. Porque se a história da matemática está sendo inserida juntamente com uma resolução de problemas, por exemplo, precisa de mais tempo, né? Precisa de mais um tempo aí para você iniciar com a história e depois vir com aquele determinado assunto, né? Eu acredito sim que a história da matemática ela é uma grande aliada no estudo e no ensino da matemática. Porque o professor ali ele vai estar com sua bagagem mais, digamos assim, recheada de informações para deixar cada vez mais claro para os seus alunos determinados assuntos, né? Porque hoje em dia tá muito difícil a questão da compreensão do aluno se concentrar, né? E quanto mais material didático você trouxer para a sala, quanto mais informação você trazer, fica mais fácil o ensino, a ministração dessa disciplina, né? E é um desafio. É um desafio porque além de você ensinar, de você tentar ali se desdobrar numa sala para ensinar, para ir ali para a caneta, para o papel, para o quadro, você ainda vai vir com a história. Mas eu acredito que essa união, né, é essencial, principalmente numa matéria difícil, que envolve muito raciocínio, que envolve muito papel e caneta mesmo na prática, que é a matemática, né? Na verdade, bem simples quando se é estudada, quando se é colocada ali na mesa e contar realmente a sua história. Fica até mais agradável. Eu acredito que a gente fica até mais entusiasmado em querer aprender, em querer descobrir, né? Descobrir mais e mais sobre ela, sobre determinado assunto. E é um desafio. É um desafio pro professor que vai estar ensinando, como é um desafio também pro aluno. Mas com essa união, com esse recurso, né? Com essa exploração profunda, né, dessa história, do seu surgimento, das estações que foram passadas, dos povos, né, que tiveram que se adaptar e que realmente foi feito, né, digamos assim, teve o sentido para que dele foi criado, não foi criado do nada, né? Então, é importante sim esse destaque dessa história, dessas pessoas que foram envolvidas nesses assuntos. Então, é muito importante sim a história da matemática, no ensino da matemática, tanto para o professor quanto para o aluno que vai estar ali escutando, que vai estar ouvindo. Eu acredito que vai fazer mais sentido. Que é muito mais fácil a gente aprender algo que a gente consegue entender, ver que houve uma necessidade de aquilo ser criado. Houve uma necessidade para chegar onde chegou. E se tá ali pra gente estudar é porque realmente faz sentido. Mas para a gente poder colocar isso em prática, precisa muita dedicação, muito estudo, né? E é isso o que eu tinha para falar, tá? A história da matemática é essencial.